Amém. Graças e paz, igreja. É um prazer estar aqui com os irmãos. Hoje eu vim arrumado, né? De terno, gravata. Geralmente no calor não dá para se vestir assim, né? E hoje é um dia especial. Eu estava pensando comigo, quem será que vai na igreja nesse frio? Vocês estão recebendo um som dobrada hoje, né? Glória a Deus. Opa. Aleluia. E é muito bom a gente saber que a vida da gente, assim como o tempo, ela tem estações, ela tem fases. E muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Mas a única certeza que nós temos é que Deus está no controle de todas as coisas. De que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Antes da gente fazer uma oração, eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia lá em Eclesiastes 9, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. E a palavra do Senhor diz o seguinte, vamos ler a partir do 7. Portanto, vá e coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festas, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher com quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá debaixo do sol a vocês, todos os seus dias sem sentido, pois a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as mãos tiveres de fazer, que o faça com todas as suas forças, pois na sepultura e nele há tanta dúvida, há tanta ansiedade, Deus. E o passado às vezes nos faz chorar, o passado às vezes nos deixa triste, Deus. Mas a fé é caminhar com a convicção e com a certeza de que a esperança nunca nos abandona, Deus. Obrigado pelo teu filho Jesus, que morreu naquela cruz e fez todas as coisas novas. Senhor Deus, traga consciência em nós, em nossas mentes, que precisamos nos renovar todos os dias, Deus. Senhor Deus, assim como existe um tempo determinado para todas as coisas, eu profetizo na vida dos meus irmãos o novo, uma nova temporada, que o Senhor se faça presente no dia a dia de todos nós, Deus. Como é bom amar e servir ao Deus que ama, e a um Deus que está no controle de tudo, Senhor. Que não seja somente palavras, mas que a nossa vida seja entregue como uma oferta agradável a Ti, Pai. Amém. É muito bom a gente entender que Deus, Ele é um Deus que está em todos os lugares, e Ele está presente em toda e qualquer circunstância. Não exista nada que você faça que não seja espiritual. Até o gesto de você se alimentar,
com um coração grato a Deus. Isso é uma forma de glorificar a Deus. Se quer comais, se quer bebais, faça isso para a glória de Deus. Deus, Ele é glorificado em nossa vida todo o tempo. E o Senhor Jesus, Ele tem um texto que eu queria que os irmãos abrissem lá em Mateus. E o Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei. Ele desmistificou muita coisa, Ele tirou o mistério. É mistério vaso, mas o mistério foi revelado em Cristo. Porque Cristo, Ele cumpriu a lei. Ou seja, várias regras, vários preceitos, vários costumes, e a lei ela é muito boa. Porém Cristo, Ele nos explicou como cumprir a lei de Deus com o exemplo. Por isso que nós dizemos que Ele é o caminho. Então devemos viver como Cristo viveu e andar como Ele andou. Esse texto de Salomão, ele é muito interessante. Em tudo que for fazer, faça segundo todas as suas forças, porque para a sepultura onde você vai, não tem planejamento, não tem vontade, não existe um depois. O amanhã, ele não existe. A única coisa que nós temos é o presente. O C.S. Lewis, ele diz algo muito interessante: o único momento aonde a eternidade toca a humanidade é no presente. Cara, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Aonde nós temos posse, onde que nós desfrutamos um pedacinho do que é a eternidade, é no presente. É a única coisa que nós temos. E Jesus Cristo, quando Ele veio até nós, Ele veio com a mensagem de João Batista, e por incrível que pareça, era a mesma mensagem de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de todos os outros profetas. Arrependam-se. O reino dos céus está próximo, mas o reino dos céus, ele está em nós, e cabe a nós manifestar o reino. Uau! Nós, em Cristo, manifestamos o reino. Que conversa espiritual é essa? Mas Cristo desmistificou tudo isso. Quando a gente pega os textos de Mateus, eu gosto muito do Lucas aqui da igreja, e a gente conversava algo que era muito interessante. Ele virou um dia para mim e falou assim: Rodrigo, se na Bíblia existissem 2 livros, ninguém ia se perder. Uau, Mateus, Lucas, eu concordo com você. Quais são esses livros? Ele falou: o livro de Mateus e o livro de Romanos. E eu parei para pensar, e eu fui mais além ainda. Falei: Lucas, se nós, cristãos, tivéssemos só Romanos 5, Mateus 5, 6 e 7, nós não erraríamos o caminho para o céu. Ou seja, hoje nós temos que viver uma cultura onde que menos é mais. É algo que essa igreja, a Batista da Lagoinha, ela prega muito bem. O pastor Márcio Valadão, nós estivemos juntos agora no Ação Brasil, e ele falou algo interessante. Tem gente que é especialista de quando Cristo volta ou não volta, ou isso, ou aquilo outro. A única coisa que deve nos interessar e que deve queimar o nosso coração é o anseio pela volta do nosso Senhor. Às vezes nós perdemos tanto tempo em tantas discussões, nós gastamos tanta energia em coisas que não deveríamos gastar energia, que nós perdemos o sentido. Por quê? Porque a gente se sobrecarrega de tanta coisa, que esquece de levar o fardo leve. E a vida é leve.
Em tudo que for fazer, Salomão, ele é muito esperto. Viva a vida do lado da mulher que você ama. Coma, beba, se divirta. Jesus, ele vai muito mais além. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas... Então o problema não é a aflição. O problema é o ânimo. Vocês já pararam para pensar nisso? A forma com que a gente enxerga o mundo define tudo que está ao nosso redor. Se nós entendermos o sacrifício de Cristo e aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, nós não temos motivos para ficar triste, porque nós passamos a entender que tudo que aconteceu ao nosso redor está agindo para o nosso bem. Isso é muito, muito bom. E aí lá em Mateus 5, ele começa com as bem-aventuranças, mas eu não quero entrar nisso, porque o nosso tempo aqui ele é curto. Eu quero falar a partir do versículo 13. E aí Cristo, não tem palavras para descrever. Não existe Sócrates, não existe Platão, não existe Mário Sérgio Cortella, nenhum filósofo que é tão incisivo e tão perfeito como Cristo foi nesses versículos. E o quanto que ele simplifica a nossa vida, e o quanto que a gente entende com as palavras dele o que é ser filho de Deus. Porque ele veio comprar naquela cruz do Calvário não somente a salvação, isso é muito pouco, ele veio nos reconectar a Deus. E aí ele começa aqui no versículo 13 dizendo o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia para se colocar embaixo da cama. Ao contrário, se coloca num lugar apropriado, e assim iluminará todos que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, a responsabilidade é minha de ser sal. A responsabilidade é minha de brilhar e resplandecer. A responsabilidade é minha de mostrar o Pai a quem está perdido. Hoje, todas as vezes que eles buscam atacar alguém pela fé, é baseado nas nossas atitudes. Porque se a fé não muda a maneira em que vivemos, verdadeiramente ela não é uma fé genuína. Porque aquilo que nós acreditamos é aquilo que nos movimenta. Nós somos movimentados não por recompensas, mas sim por propósitos. E eu sinto muito se o que te movimenta é uma recompensa. Quando eu me casei, eu tive uma descoberta muito impressionante, que eu não sabia na casa da minha mãe. Os boletos, eles não param, gente. Eles não param. Todo mês eles estão lá. Água, luz, telefone, internet, prestação do carro, prestação do apartamento, consórcio, a gasolina que todo mês você anda. Agora, que coisa mais infeliz você viver a sua vida para pagar boleto. Você viver a sua vida querendo algo que você não precisa. Vocês já pararam para pensar quantas vezes nós deixamos de amar o nosso irmão
abençoando a vida do nosso irmão, porque nós temos que pagar alguma coisa, ou porque nós nos sobrecarregamos com coisas que muitas vezes nós não precisamos, e aí deixamos de ser sal. A única diferença ali no mar entre o sal e a areia é porque o sal ele dá gosto. Eu ouvi algo sobre o sal que eu achei bastante interessante. O sal ele só acentua o gosto, ele não dá o gosto. As coisas com sal elas passam a ser mais gostosas. Eu achei isso impressionante. E aí eu ouvi uma frase: o sal ele dá gosto, ele não rouba a cena. E na verdade a gente só sente falta do sal quando ele está muito salgado ou quando ele está sem sal. É impressionante a medida que o sal faz com que as coisas mostrem a sua realidade. O sal ele faz com que o sabor salte ao nosso paladar. Assim nós devemos fazer com que o reino de Deus salte para fora na frente das pessoas, através das nossas vidas. Nós somos o sal da terra, o sal da terra. A única coisa que faz com que essa terra se torne suportável, olha só o tanto que Deus tem apreço por nós, é o sal. Porque lá em Sodoma e Gomorra deixou bem claro que o que fez aquela cidade ser destruída não foi a presença dos ímpios, porque ímpio vai ter em qualquer lugar, mas foi a ausência dos justos, dos sals naquele lugar. Porque Abraão começou: se tiver 100, se tiver 80, se tiver 50, e aí só tinha um, irmão. Então, se nós como sal tornamos essa terra suportável, nós devemos temperar a vida de mais pessoas. E aí Jesus começou tudo isso. Eu vou continuar lendo o 17 aqui. Não pensem que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade. Então existem os céus e a terra. De forma alguma desaparecerá as leis, ao menos uma letra ou um traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, ensinado aos outros o fará, e mesmo será chamado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensina este mandamento será grande no reino do céu. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrará nos céus. Algo que me inculcou nesse texto, eu vou ler ele rapidinho, porque ele só vai dar uma entrada para algo muito maior. E Jesus, ele primeiro fala lei, e depois ele fala uma palavra que me chamou a atenção: justiça. Lei e justiça. Lei são normas escritas. Justiça, ela já parte de um senso de nós acharmos o que é justo, o que é direito, ou seja, é um juízo de valor. Algo que eu acho muito interessante nas crianças, e isso é Deus puro na terra, porque uma criança, quando ela faz algo de errado, ela sabe que fez algo de errado, ela fica desconfiada, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ou seja, todos nós temos um senso de justiça. Todos nós temos um senso de justiça. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. E aí vem Jesus com a justiça. Essa era a lei. E Jesus com a justiça diz: mas eu lhe digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão
seja sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser que seu irmão tem uma versão que diz, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser que ele é louco, corre o risco de ir para o inferno. Meu Deus do céu. A lei diz para não matar. Jesus diz para você não pensar em matar. Jesus, além disso, diz para você não chamar ninguém, ofender ninguém, chamando de idiota, de talvez tolo, de bobo, porque somos todos nós feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando vem um louvor lindo aqui, canta, tu és tudo que eu quero, o meu fôlego tu és. E aí você sai da igreja e chama o seu irmãozinho de idiota. Será que nós entendemos o que Deus quer de nós? Será que a gente acha que só porque a gente não matou, a gente pode pensar em matar? Irmãos, quando a gente lê lá no Pai Nosso, a gente passa a entender o seguinte, que Deus, Ele só vai nos perdoar quando nós perdoamos. O nível de Jesus é muito mais alto do que o nível da lei. O nível de Cristo é muito mais alto. Portanto, se você estiver apresentado sua oferta diante do altar e ali se lembrar de seu irmão que tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quantos de nós achamos, porque nós ofertamos o nosso tempo, às vezes servindo, às vezes lemos a Bíblia, algo que mudou muito minha perspectiva, foi o seguinte, quantas vezes nós fazemos uma oração cedo, e muitas vezes não temos o costume de fazer, e aí nós como humanos achamos que Deus está devendo algo para a gente. Vocês já fizeram isso? Ninguém, vocês são crentes demais, gente, pelo amor de Deus. Tirou um dia de jejum, até meio-dia, e aí a gente acha que Deus tem a obrigação agora de tornar o nosso dia maravilhoso. Isso é uma fé de barganha. Isso é uma fé boba. Isso é uma fé carnal. Porque nós devemos adorar a Deus pelo simples fato de que Ele é Deus, porque Ele criou todas as coisas. O Salmo 24:1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela tem, e todos que nela habitam. Deus criou todas as coisas, e esse Deus, esse mesmo Deus que criou tudo, irmãos, um dia desses o relógio lá de casa estragou e eu inventei de consertar o relógio. Na hora que eu tirei o parafuso do meio, bum! Pulou um monte de catraca, de ponteiro, uma mola, um bocado de coisa, a pilha, fio. E eu falei, o que eu fiz da minha vida? Que mente extraordinária para criar um relógio. Agora vocês conseguem imaginar como é a mente de Deus para criar todo o universo. Eu não vou nem tão longe. Imagine a mente de Deus para criar só um ser humano. O quanto de sistemas que nós temos, a maneira que nós crescemos, a forma que a gente pensa. Eu não vou nem tão longe. Deus criou uma formiga. Quem iria imaginar que para nascer uma árvore se precisaria de uma minhoca embaixo da terra? Ou lençóis freáticos e tudo isso. E o nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus é grande, Ele fez todas as coisas, Ele é maior do que tudo, e mesmo assim Ele decidiu habitar em nós, e nós fazemos alguma coisa para o nosso próximo, e achamos que Deus está em dívida conosco. Aí muitas vezes a gente abre a boca para cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu.
Mas a palavra de Deus nos diz: quem foi aquele que deu alguma coisa ao Senhor para exigir que Ele restitua? Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos sabendo quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é amor, que o nível dele é muito maior do que o nosso. A nossa fé tem que ser uma fé madura, uma fé de entender que todos os dons dados por Deus são para a edificação do corpo. Cristo mostrou isso da maneira mais simples e mais literal do mundo, entregando a vida dele em prol de nós. Esses dias eu virei para minha mãe, e esses dias não, eu acho que tem mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos isso. Eu falei: mãe, você morreria por mim? Ai, minha mãe, né? Eu não morreria por ninguém, não sei o que. E minha mãe é um exemplo, em primeiro lugar, de mulher de Deus na minha vida. É uma pessoa que eu amo, que eu admiro. É a minha mãe. E aí eu refletindo nisso, um dia orando, e eu cheguei à conclusão do seguinte, e eu virei para ela e falei assim: mãe, a senhora não morreria por mim, mas a senhora viveria por mim. Vocês entenderam o conceito? Todos os dias quando ela saía para trabalhar, ela estava vivendo por mim. Todas as vezes que ela recebia o pagamento dela e pagava um colégio caro para mim, me dava roupas, pagava a minha educação, ela estava vivendo por mim. Todas as vezes que ela me disciplinava, ela estava vivendo por mim. Não se baseia em morrer por, mas em viver por. Isso que a cruz conquistou para nós. A cruz pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. E todavia nós vivíamos oprimidos e servos do pecado, servos de nós mesmos. E aí Jesus Cristo, de uma maneira simples, traduziu aquilo que Deus sempre quis para nós: viver. Nós temos que deixar de ser covardes, e nós temos que entender o seguinte: nós damos o gosto a essa terra. A nossa fé tem que ser viva. Nós somos o sal. Tem um texto na Bíblia, eu não lembro agora onde está, e diz que Jesus naquele dia verá a recompensa do seu penoso trabalho. E a recompensa do penoso trabalho de Jesus Cristo sou eu. A recompensa é o pastor Renato, é o pastor Elisângela, o Alessandro. Todos nós somos a recompensa desse penoso trabalho, aonde que um Deus criador de todas as coisas, Ele se esvaziaria a forma humana. Jesus Cristo passou frio no inverno. Ele era Deus. Ele tinha um coral de anjos cantando para Ele. Ele via todas as maravilhas e coisas que nós nunca imaginamos lá no céu. E Ele decidiu viver como nós, para sentir o que nós sentíamos. E Ele morreu a pior morte da época, para mostrar para mim e para você que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O nível é muito mais alto. A nossa fé tem que começar a mover as coisas em nosso redor, porque a palavra de Deus diz que toda a criação ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu sou filho de Deus. Eu não sou só mais salvo por Deus.
O filho, ele caminha por propósito. Nós não somos empregados de Deus. O nosso relacionamento com Ele não é firmado em lei, mas sim em justiça. Porque o reino dos céus está próximo. E Ele vem saltando pelos montes dos nossos problemas, das nossas decepções, das nossas preocupações com o passado. Amém? Vamos fazer uma oração, gente, agradecendo a Deus. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos, Deus, e lâmpada para os meus pés, Pai. Senhor Deus, nos firme na rocha. Senhor Deus, Tu és a rocha inabalável. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Pai. Senhor Deus, mostra quão pequeno nós somos, Pai. Senhor Deus, nos dá um novo